Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila, essa é a sua conexão diária com o agronegócio. Aconteceu na última semana, na Universidade de Hurlingham, na Argentina, o primeiro Congresso Internacional de Alimentos, que reuniu especialistas e gestores públicos de diversos países. O foco foi a segurança alimentar, a inovação e a sustentabilidade na produção. O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto, esteve lá e nos conta como foi. É o primeiro Congresso Mundial de Alimentos que acontece aqui na província de Buenos Aires, na Universidade de Hurlingham. A Conab foi convidada para compartilhar toda a caminhada que nós vamos fazendo ao longo desses anos, mas especialmente agora. Compartilhei aqui os dados agropecuários do nosso país. Todo mundo fica impressionado como é que o Brasil vai colher esse ano 322 milhões de toneladas de grãos. Todo o esforço do governo brasileiro que está dando resultado para produzir mais comida, depois de 13 anos diminuindo a lavoura plantada com arroz e feijão. Este é um grande ano da retomada. Vamos produzir mais, garantir soberania alimentar, combater a fome, mas também garantir para os nossos consumidores alimentação com preço justo. Toda a nossa caminhada e construção, investimentos também em toda a nossa rede de armazéns, para aumentar a capacidade estática da Conab, para poder fazer mais estoques públicos. Já temos de milho, estamos fazendo agora de trigo, faremos de arroz. Assim a gente estende a mão aos agricultores e a gente garante comida melhor e mais acessível para toda a população. Aqui também nós fizemos um diálogo sobre a rede SPA, a rede dos sistemas públicos de abastecimento e comercialização de alimentos para a América Latina e para o Caribe, do qual sou presidente. Toda uma mobilização de 17 países da América Latina e do Caribe, na mesma direção que o presidente Lula está liderando, a Aliança Mundial contra a Fome. A fome, afinal de contas, não tem fronteira. A dor da fome no Brasil é a mesma na Argentina, é a mesma em toda parte do mundo. Então nós estamos caminhando no Brasil nessa direção, mas também queremos estender a mão com solidariedade a países que precisam da nossa caminhada, da nossa experiência e, obviamente, aprendendo também com experiências muito ricas que vem acontecendo no mundo, em outros países que também se mobilizam e caminham nessa mesma direção. Nós falamos há poucos dias aqui no programa sobre a recente autorização do Superior Tribunal de Justiça para a importação de sementes e cultivo de cannabis para fins medicinais. E teve também a realização da segunda Expo Cannabis em São Paulo, um evento que triplicou desde a primeira edição. Por isso, conversamos agora com a CEO da Expo Cannabis, Larissa Alchida. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, Thaís. Obrigada pelo convite. De que forma essa autorização do STJ pode mudar um pouco a visão que as pessoas têm sobre o cultivo da cannabis? Olha, essa decisão do STJ, que foi agora no dia 13 de novembro, vai ampliar muito a possibilidade, né, de empresas que trabalham no setor medicinal de conseguirem produzir agora o remédio, né, nacionalmente, e a gente com isso espera que o remédio ele fique mais barato para o paciente medicinal, né? Essa possibilidade agora é de importar as sementes e cultivar, né, a cannabis para fins medicinais. Então, ela está bem restrita, né, ao setor medicinal, e a gente acredita que, de qualquer maneira, é um avanço, porque já é um avanço da gente poder explorar essas questões todas do medicinal dentro do Brasil, né? Mas eu saliento que seria extremamente importante, né, se a gente conseguisse, inclusive, avançar um pouco mais nessa questão da importação de sementes e também no cultivo de cannabis no Brasil, porque a gente tem ainda um setor industrial muito mais amplo do que o medicinal, né? A gente está falando de uma planta que ela pode ter diversos outros usos, inclusive, né, usos voltados à indústria têxtil, à indústria alimentícia, de papel e celulose, de biocombustível, bioplástico. Então, é importante a gente também começar a discutir o cultivo para estes outros fins que não seja só o medicinal, né? O medicinal, ele é uma das condições que foi colocada ali, mas a gente tem
diversos outros usos da planta e que a gente precisa discutir. Agora, a Anvisa ela vai ter um prazo, né, de 6 meses para regulamentar esse tema. Então, vamos ver como que vai ser esse prazo da Anvisa regulamentar, mas com certeza a gente tem aí um grande avanço no setor medicinal quando a gente agora fala de cultivo, né, e de produção nacional do remédio à base de cannabis no Brasil. Essa cannabis utilizada para fins medicinais é diferente da variedade que tem outras finalidades? As duas são cannabis, né? Mas o cânhamo, que é utilizado para esses fins industriais, ele tem um baixo teor de THC, que é um fitocannabinoide que traz, né, aquela sensação de bem-estar, né? E que traz muitas vezes a sensação que é buscada para o uso social, né, da cannabis. Então, é a mesma planta, porém com teores diferentes de fitocannabinoides, tá? A planta que é utilizada geralmente para fazer remédio, ela tem uma variação também de teores de THC, né? E a planta do o cânhamo, né, que também é cannabis, tá? Ela tem um baixo percentual de THC. Então, essa que é a diferença, né? Por conta do fitocannabinoide THC que faz principalmente essa diferenciação. E além disso, geralmente, né, o cânhamo, que é utilizado para a indústria, ele tem aí genéticas desenvolvidas que vão atender o tipo de indústria que você quer, né? Então, por exemplo, o cânhamo que atende a indústria, que é a indústria têxtil, que precisa produzir fibras para produção de tecidos, ela já tem uma genética onde a planta ela cresce mais para poder ter fibras mais longas e com isso você conseguir um tecido, né, melhor, com uma qualidade melhor por ter fibras mais longas. Então existem também, né, diversas genéticas sendo desenvolvidas no mundo inteiro para atender os diferentes tipos de indústrias que podem atuar junto ao setor da cannabis. Bom, você falou sobre biocombustíveis. Hoje se fala tanto em transição energética. Como é que a planta pode ser usada para biocombustível, Larissa? Olha, a cannabis ela pode ser utilizada na produção de biocombustível e sendo também o cultivo, né, da cannabis muito mais interessante do que outras opções que a gente tem. Por exemplo, se a gente for comparar com a cana-de-açúcar, né, a cannabis ela utiliza muito menos água, né, para se cultivar e chegar num produto final. E além disso, é uma planta que ela é carbono positivo e também ela regenera o solo na qual ela é cultivada. Então, a gente tem aí, em termos no tema, né, da sustentabilidade, muito mais fatores que contribuem positivamente para o cultivo da cannabis, ao invés da cana. Além disso, a gente tem também uma quantidade de cultivos, né, em um ano maior do que o da cana. De 3 a 4 meses você já consegue fazer uma colheita, né? Então isso faz também com que a produtividade dessa planta ela seja mais interessante e fazer um combustível realmente limpo, né? Onde a gente contribui para a sustentabilidade do planeta. É uma alternativa que está sendo muito pesquisada e a gente não vê isso acontecendo nos países, mas é uma alternativa muito interessante e eu tenho certeza que no Brasil, se a gente in- conseguir abrir mais o marco regulatório para o cultivo do cânhamo industrial, a gente consegue com certeza ser um dos maiores produtores do mundo, né, de cânhamo que pode atender tanto a indústria de biocombustível, mas também toda uma cadeia de indústria, né, têxtil, de alimentos, de cosmético, né, de bioplástico, porque é possível ter mais de 25 mil produtos vindos da cannabis. 25 mil é muita coisa. E na É construção muita civil? coisa. E na construção civil, Larissa? Na construção civil também, né, é possível a gente desenvolver com a cannabis tintas, solventes, concretos, tijolos, né, e assim vai.
e utilizando toda a planta, né? A planta por completo. Quando a gente fala disso, a gente está utilizando desde raiz, folhas, a própria fibra, né? As flores. Então, você consegue, com o cultivo da cannabis e do cânhamo, ter a utilização completa de todas as partes da planta e produzir uma infinidade de produtos em diversos setores. Larissa, como é que é a adaptação da planta ao clima e solo brasileiros e também aqui no Rio Grande do Sul? Sim, geralmente é uma planta que gosta muito de sol, né, e clima mais quente, né? A gente tem algumas iniciativas já, empresas estudando o desenvolvimento de genéticas exclusivamente para o clima brasileiro, em diversas áreas, né? Não só em regiões mais quentes, mas também para ser produzido em regiões mais frias, né, como o Rio Grande do Sul. E temos também universidades que estão estudando também o desenvolvimento de novas genéticas para que elas estejam bem adaptadas ao clima do Brasil, seja climas mais quentes, sejam climas mais frios. Mas isso já está sendo feito e tenho certeza, né? Isso já de alguns estudos que saíram com relação a solo, né? Em todo o Brasil praticamente é possível cultivar cannabis. Então, a adaptação genética da semente ela precisa ser feita, mas em termos de solo e de clima em geral, é possível cultivar cannabis no Brasil inteiro. Bem, agora pensando sobre a expressão maconha, cannabis, existe um certo preconceito, né? De que forma pode ser mudada essa visão e olhar a cannabis como um material do agronegócio? Com certeza é um negócio rentável, né? Inclusive, existem muitos estudos que mostram que o cultivo, principalmente, né, para o setor da indústria farmacêutica, ou seja, cultivar aí diversas variedades de cannabis, atendendo a indústria farmacêutica para se produzir principalmente os remédios, né, e os medicamentos, o quilo da flor ele vale muito mais do que um quilo de qualquer outra commodity, né? Então, em termos financeiros, isso já é muito vantajoso, né? Agora, com relação a essa questão, né, desse tabu, né, relacionado ao tema, né? É tudo a mesma coisa, né? Cannabis, maconha, cânhamo, é a planta. É tudo a mesma coisa, né? E eu acredito que é importante, né, primeiramente, a gente começar a desmistificar os temas, né, relacionados a cannabis e que podem gerar algum tipo de preconceito, né? A gente está falando de uma planta que é uma planta que, além de ter diversos usos, né, ela foi aí por algum tempo sendo trabalhada uma propaganda muito negativa, porque ela estava ligada ao consumo, né, do uso social, né? E, na verdade, acabou-se aí fazendo uma limitação desse uso por conta do uso social e do desenvolvimento de diversas outras indústrias que poderiam acontecer. Então, assim, primeiramente, né, eu acho importantíssimo que quem está interessado sobre esse tema vai estudar um pouco mais, né, sobre isso, porque realmente é um tema muito importante e um tema que vai trazer muitos negócios interessantes para todo mundo que queira entrar nesse setor. Então, nós, né, a gente vem trazendo muita informação e muita educação sobre o tema justamente para desmistificar todos esses tabus, né? Porque na realidade a planta é a mesma, né? Você vai ter variedades diferentes da planta que vão atender uma indústria ou outra, mas a planta é a mesma, né? A mesma planta do uso social, do uso industrial, do uso medicinal, é a mesma coisa. Ela só vai ter variedades diferentes de acordo com o uso que você busca, né? Então a primeira coisa é estudar, desmistificar todos esses tabus que existem em torno da planta e começar a estudar essas possibilidades, porque no Brasil ainda estamos atrasados, né, com relação ao marco regulatório da planta, mas a gente tem aí diversos outros países que já estão à frente, né, desses novos negócios. Inclusive, eu estive na China, em julho, né, alguns meses atrás,
e vi que realmente o país ele é o maior produtor de cânhamo hoje no mundo e exporta para o mundo inteiro, né? O Brasil teria condições de estar ali em primeiro lugar, né? Na produção de cânhamo e de cannabis para fins industriais e medicinais. Mas por conta da nossa regulamentação, a gente acaba ficando meio travado. O que eu falo sempre para todo mundo que se interessa, pelo menos com relação ao tema da cannabis, que vá pesquisar mais sobre o assunto e acompanhe tudo que está saindo relacionado às regulamentações, porque a gente está vivendo justamente agora esse processo de abertura do marco regulatório no Brasil. Então, quem sair à frente vai estar com certeza aí com muito mais possibilidades de crescimento dentro do setor, e é importantíssimo acompanhar também todas essas movimentações que estão acontecendo agora, seja por parte de leis, né, seja por parte de instituições que vão fazer uma abertura do marco regulatório no Brasil. Muito bem, Larissa, para a gente encerrar agora um balanço aí sobre a Expo Cannabis, que foi realizada em novembro em São Paulo. O resultado é muito positivo. Nós tivemos uma feira cheia, né, lotada de gente durante os 3 dias de evento. Foram cerca de 35 mil pessoas durante os 3 dias de feira. E a gente conseguiu abordar junto ao público justamente esses diversos usos da cannabis, né? Então a gente mostrou que além de remédio, a planta ela pode ser um tecido, um papel, né, um alimento, um biocombustível, um bioplástico, qualquer material para construção civil. Então, as aplicações são imensas e a gente veio esse ano com o tema Normalizando os Múltiplos Usos da Planta, mostrar todas essas possibilidades de uso e normalizar esses usos, né, com relação ao público. Tivemos também um setor medicinal esse ano, então, com empresas e entidades ali presentes, né, representando o setor medicinal, e 4 palcos de educação sobre cannabis, que é o Fórum Internacional Arena do Conhecimento, o palco de palestras do medicinal, né, que foram palestras voltadas especificamente para os profissionais da área da saúde, e um espaço de workshop canábico, onde a gente mostrou na prática algumas aplicações de como transformar, né, a planta, por exemplo, em concreto, né, ou como transformar a planta num papel. Então, a feira ela veio com muita novidade, né, com muita informação sobre o tema, e a gente, a cada ano que passa, quer continuar contribuindo com a informação e com essas aberturas de visão das pessoas que estão participando de que, sim, é um setor extremamente importante e a gente precisa continuar falando de uma maior possibilidade de abertura do marco regulatório para atuar com cannabis aqui no Brasil. Obrigada pela participação e até a próxima. A Granja na TV faz um rápido intervalo e na volta temos o Mundo Agro. Até já! A Granja na TV está de volta e a escolha da sua graduação é muito importante. A Ubra tem uma oportunidade para você. Na Ubra você tem futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidades de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. No Mundo Agro de hoje, o nosso correspondente Leandro Mariani Mitma está encarando o frio para mostrar que na Alemanha uma grande área de terra ainda passa pela aração. E aí, Leandro, qual é a temperatura agora por aí?
Então, Thaís, 0 grau, estou aqui numa lavoura alemã, eu não sei exatamente o que é plantado aqui. Tem uma pastagem agora no inverno, né? Tem uma pastagem. E eu vim para cá para gravar justamente porque me chamou a atenção algo que eu vi nessa semana num site do governo alemão, é o Serviço Federal de Estatística, que aqui na Alemanha ainda 40% das terras aráveis são aradas, ou seja, recebem arado. Até em 2016 era mais, era 53%. Isso representa 4,6 milhões de hectares sendo lavrados. Algo assim inimaginável aí para o produtor brasileiro, que pratica o plantio direto aí numa área generalizada, enfim, que no caso dos cultivos anuais, se não chegar a 100%, é quase isso. É uma coisa que me chamou muito a atenção. E por que chamou a atenção? Porque o plantio direto, o sistema plantio direto, é tido como um sistema conservacionista de primeira, justamente por uma série de situações assim de preservação das condições biológicas, químicas e físicas do solo, mas sobretudo por uma situação que é por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Consegue fazer o sequestro de carbono. O solo coberto não emite, ou pelo menos emite muito pouco, carbono. E eu estou falando isso porque agora acabou de ser realizada lá em Baku, no Azerbaijão, a COP29, lá que falou de clima, e o agro esteve também na discussão, né? Porque a gente sabe da importância que é a conservação de solo para evitar a emissão de gases de efeito estufa. E aí me chamou muito a atenção essa característica aqui da cultura alemã, em que praticamente metade da cultura alemã é praticada com uso de arado. Isso me marcou muito, assim, porque a gente aí no Brasil acompanha o agro brasileiro, que é praticado com plantio direto, com aquela proteção de solo, que, como eu disse, faz um bem gigantesco para o solo, mas para o meio ambiente também. E isso me chamou bastante atenção aqui, sabe? Até algumas menções aqui desses dados do Serviço Federal de Estatística. Esses métodos sem arado, utilizando equipamentos de cultivo de solo como cultivadores ou grades, preservam a estrutura do solo tanto quanto possível, pois apenas soltam o solo e não o reviram aram. Ou seja, eles falam que há um método, digamos assim, em paralelo ao uso de arado aí, com grades, cultivadores que preservam mais o solo. Eu imagino que seja algo como muito parecido com o chamado cultivo mínimo aí no Brasil. Isso é uma coisa que me chamou também a atenção. E, enfim, em síntese, assim, outro número que me chamou muita atenção é que a semeadura direta ela é praticada em apenas 1% da agricultura alemã. O método de semeadura direta, plantio direto, em que não há cultivo ou afrouxamento do solo antes da semeadura, ainda não é muito difundido na Alemanha. Esse organismo aqui do governo alemão fala. E aí há essa menção, assim, que tal como em 2015-16, na safra 15-16, tá? Em 22-23, que é a última que tem essas estatísticas, as sementes foram semeadas diretamente no solo, não cultivadas em apenas 1% das terras aráveis. Não há nesse material que eu li nenhuma menção aí sobre plantas de cobertura, o que é feito, rotação ou diversificação de culturas, MIP ou algo assim, que são práticas comprovadamente sustentáveis, né? Lembrando que aqui na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos também, há um diferencial com relação ao agro brasileiro, né? Aqui, como é muito frio, agora, como eu disse, está 0 grau, e vai piorar, vai ficar mais frio até o final do ano, até o início de 25. Lá na primavera, para se fazer o plantio, é preciso aquecer esse solo. E por isso que ele é submetido assim, ele é revirado para isso. Não é o caso do Brasil, mesmo em ambientes mais frios, como é o Paraná e o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, me chamou muita atenção, eu pesquisando aqui sobre o agro na Europa, o agro na Alemanha, é isso, que 40% das terras alemãs ainda usam arado, isso são 4,6 milhões de hectares, algo bastante, digamos assim, bastante relevante assim, ainda para a antiga prática agrícola do Brasil. Lembrando que o Brasil adotou o plantio direto no Paraná nos anos 70, são mais de 50 anos. Hoje, o último número que eu vi eram 33 milhões de hectares sendo cultivados via plantio direto.
em 2018, deve ter sido, digamos, ampliado. E como eu estava precisando sobre a agricultura alemã, também me chamou a atenção alguns outros números, assim, que, por exemplo, aí, 18% praticamente um quinto aí das propriedades utilizam agricultura de precisão, ou seja, 82% não usam ainda agricultura de precisão aqui na Alemanha, sabe? É algo que eu considero também bastante importante. Ao mesmo tempo, cresceu muito a questão da agricultura biológica, orgânica, assim. Já 11% da agricultura alemã é orgânica, é biológica, assim. E no caso de criação de animais, criação biológica de animais, também aumentou 11% em 2020 e 2023, e hoje também 12% das empresas empresas pecuárias da Alemanha, elas têm o cultivo biológico, orgânico, né? No caso da agricultura, 1 milhão e 850 milhões de hectares praticam a agricultura orgânica, assim. E também um outro dado que é bastante relevante, assim, a energia renovável aí, ela já está presente em 26%, um quarto das propriedades agrícolas alemãs, 26%. Aí. Sobretudo a fotovoltaica, né? A gente vê muito aqui estruturas de energia solar, seja no campo, seja na cidade, assim. Enfim, são algumas curiosidades só, me chamou muito a atenção essa questão das terras, da terra que usa arado ainda aqui na Alemanha. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá!